alunos do 5º ano, bem-vindos a mais uma aula. E as nossas aulas estão quase por terminar, então a gente vai ter aquela super mega revisão bem legal para vocês aí, todos juntos. Nós também vamos ter um momento de dúvidas, né, para quem está super desesperado aí. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui em casa, por enquanto ainda não podemos estar juntos. E vamos lá para mais uma aula bem legal. Meninos, na aula passada eu estive aí com vocês falando sobre a litosfera, né? E agora nós vamos para os exercícios, que são os exercícios da página 36, 37 e 38. A 38 nós vamos conversar sobre ela no final. Mas os exercícios da página 36 e 37 são pouquinhos, são super simples, super rápidos. E a gente pode conversar mais, relembrar mais sobre esse tema, a litosfera. Sendo que a nossa revisão, né, e a nossa prova será a atmosfera, hidrosfera, litosfera e depois vamos passar para a biosfera. Bora lá. Na página 36, nós temos lá a questão 1, 2 e 3. A primeira questão é super simples, não tem nada de demais, ó. Pesquise e escreva a origem da palavra litosfera. Gente, se por um acaso, depois do vídeo anterior, que foi quando nós fizemos a nossa aula sobre o que é a litosfera, se você quis dar uma olhadinha nos exercícios e quis fazer sozinho, muito legal. Você pode, né, continuar agora a aula comigo e corrigir junto. Se você ainda não fez, eu sugiro que você dê aquele pause bem legal lá, faça rapidinho, faça com calma e depois assista a aula. Tá ok? Então bora lá junto comigo. Pesquise e escreva a origem da palavra litosfera. Gente, aí no livro de vocês tem um conceito. Lá nos slides, lá no vídeo eu mostrei para vocês outro conceito. Mas o que vocês podem colocar? O que é litosfera? Lito significa rocha ou pedra. E o resto da palavra esfera significa também esfera ou camada, ok? Que é a camada de solo, a camada de rochas, a camada de pedras do planeta Terra, ok? Segunda questão, bora lá para a segunda questão. Marque corretamente o que é litosfera. Tem 3 frasezinhas aí. Vocês têm que marcar a correta. Olha só. Primeira, é a parte sólida da superfície da Terra. O que é sólido? É algo duro. É algo já todo endireitado, todo compactado. Como assim, tia? O gelo é a água na forma sólida. Isso eu sei que você já sabe. É a parte líquida que envolve a Terra. Não sei. É a parte gasosa da superfície da Terra? Gente, se lito é pedra ou rocha e esfera é esfera ou camada, o que vocês acham? É a parte sólida, a parte líquida ou a parte gasosa? Com certeza é a parte sólida, a parte dura. 3. Então, né, antes de passar para 3, vocês têm que marcar um X na primeira. Que é bem simples. 3. Leia a frase abaixo. Na parte externa da litosfera não encontramos água, mas solo e rochas. Agora responda. Essa afirmação é verdadeira? Você acha que não encontramos água na litosfera? Justifique sua resposta. Gente, e aí? Vocês podem pesquisar se é verdade, se na litosfera não tem água. Ai, tia, não tem água. Fica como pesquisa. Mas pensem só nas nossas aulas sobre hidrosfera. Pensem só.
A água, depois daquele ciclo da água, a água da chuva, a água dos rios escorre também um pedaço para o solo. E o solo, ele tem milhões de camadas. E nós temos o lençol freático, que são bolsas de água que ficam lá embaixo, lá dentro do solo. Aí vocês acham que lá próximo à litosfera não tem água? É a se pensar. Bora lá para a página 37. Quarta questão. Quarta questão nós temos 1, 2 e 3. 1. Rochas magmáticas. Rochas metamórficas 2. E rochas sedimentares 3. Gente, de baixo para cima, do 3. O que são rochas sedimentares, que é a mais simples? Rochas sedimentares são sedimentos. Quando uma rocha se decompõe, outra rocha se decompõe, se esfarela, né, perde pedacinhos, elas vão criando outras rochas. E essas outras rochas que vão sendo criadas são as sedimentares, né? Que vêm de sedimentos, de pedacinhos, né? Rochas magmáticas. O nome magmática já está dizendo que ela vem do magma, que ela vem do resfriamento do magma. Quando o magma abaixa a temperatura do magma, ele cria umas rochas. Fica uma coisa sólida. Não tem? Quando a gente esfria muito a água e ela vira gelo? Mesma coisa. Rochas metamórficas. São rochas sedimentares e rochas magmáticas que acabam, né, perdendo também força e são transformadas em rochas metamórficas, que é como se fosse uma metamorfose, uma mudança da rocha, né? Agora, bora lá para cá para os conceitos. São rochas formadas pela transformação de outras rochas, como exemplo mármore. Tio, ainda não sei qual é essa. Corre para as outras de baixo. Resultam do resfriamento e da solidificação do magma. Essa tá muito fácil. Essa aqui do meio com certeza é a número 1, rocha magmática. Dei a dica já para vocês. Então, número 1 aqui no meio, né? Já descartamos a 1. São formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Gente, também super fácil. Rocha sedimentar. 1 e o 3. E qual sobrou? 2. Então, a sequência é 2, 1 e 3. Ok? 2, 1 e 3. Agora, bora para a quinta. A quinta já está aí no meu livro, né? A resposta aí para vocês, claro. Mas olha só o que diz a quinta. Bem simples. Observe as imagens abaixo e circule as que são exemplos de crosta terrestre. Olha só, nós temos aqui uma galáxia aqui, né? Não consigo distinguir muito essa imagem. Nós temos uma plantação e nós temos aqui, ó, as montanhas. Então, por que que esse e esse são exemplo, né, de crosta terrestre? Porque elas estão próximas ao solo e essas aqui são transformações do solo. Essa daqui está bem próxima ao solo, na primeira camada lá da matéria orgânica, e essa daqui são transformações feitas no nosso relevo, nosso solo, que criam aí as montanhas. Isso daqui não tem nada a ver com crosta terrestre. Crosta, né, que é formada por manto, né, externo, interno e núcleo também, interno e externo. Ok? Super simples. Olha só. Sexta questão. Relacione e complete as frases de acordo com as características cada um dos horizontes do solo. Olha só.
essa imagem aqui, ela tá pregada lá no livro de vocês, com o horizonte A, com o horizonte B, com o horizonte C, com o horizonte D, que são nada mais nada menos que as camadas aí do solo. E vocês podem prestar atenção que a primeira camada ela não está no primeiro quadrado. Esse primeiro quadrado aqui, ele está falando aqui da terceira camada. Não dá para ver direito aqui na minha imagem, mas ele está apontando para a terceira camada, não é a primeira. A primeira camada está aqui, ó, no segundo. Tá? Prestem bem atenção nesse detalhe. O primeiro quadradinho que está aqui, ele não está falando da primeira camada. Ele está falando da segunda, ó. Vão atrás da linha. Então, lá no primeiro quadradinho, nós temos assim, ó. Apresenta elementos inorgânicos. Ou, né, horizonte tal, apresenta elementos inorgânicos. E o que é elementos inorgânicos? São elementos que não são formados por nada animal nem vegetal. Ele é do próprio solo, ele é da própria rocha, ok? Esse primeiro nós temos o horizonte B, que é a terceira ali, ó. A terceira camadinha, é todo esse marronzinho aqui, ó. A terceira camada. Ele já está bem... Por que nele contém os materiais inorgânicos? Porque ele já está bem mais próximo aqui da rocha, ok? E vamos lá para o segundo quadradinho. O segundo quadradinho, ele está falando sobre essa primeira camada aqui, sim. Agora sim. Agora, nós temos, sim, o horizonte. Aqui nós tínhamos o horizonte B e aqui nós temos o horizonte O. Por quê? Olha só, é rico em matéria orgânica e é formado por restos de organismos em decomposição. Olha só, horizonte orgânico. Por quê? E o que são esses organismos em decomposição? Eu falei para vocês que aqui nessa primeira camada do solo, às vezes a gente está assim, aí em cima do solo morre um passarinho, morre uma minhoca, morre um besouro. E os restos dele, por mais que vocês não acreditem, né? Mas os restos dos ossos dele e tudo mais, tudo dele vai entrando no solo. Vai entrando no solo. Se a gente passa um hidratante na nossa pele, você não vê, mas ele vai adentrando tecido por tecido para proteger a sua pele. A mesma coisa aí. Eles se decompõem, eles morrem e eles vão adentrando ali. Então tá cheio de material orgânico, ok? E restos. É rico em matéria orgânica, que é o horizonte O, que é o primeira camadinha. Horizonte B e horizonte O. E aqui, ó, nesse terceiro quadradinho, nós temos a segunda camada. Olha só ele apontando lá para a segunda camada. E tia, como é a segunda camada? Olha só. No horizonte, encontramos seres vivos, como minhocas e insetos. Sim, mas lá dentro do solo, né? Mais lá dentro dessa primeira camada, quando a gente cava assim um pouco, a gente acha inseto e a gente acha também... nós achamos também lá bichos, minhocas, tudo isso. E esse horizonte nós chamamos de horizonte A, que é, ó, aqui em cima, que é o segundo quadradinho, nós chamamos de horizonte O. Aqui, ó, a segunda camada nós chamamos de horizonte A, que é aqui agora. E aqui em cima é o horizonte B, que é a terceira camada.
Então, aqui no último, só podemos ter o horizonte C. E o que é esse horizonte C? Olha só. O horizonte C é a camada de transição entre o solo e a rocha matriz. Como assim, tia? O horizonte C, ele já está mais próximo lá da rocha. Ele já está mais parte da camada da litosfera. Por quê? Porque ele está próximo à rocha matriz. E o que é rocha matriz? É de onde iniciou esse solo, de onde vai começar lá desde o início. Então, repetindo para vocês, horizonte B, horizonte O, horizonte A e lá no final, horizonte C, ok? Antes de terminar essa aula, eu quero dizer para vocês que lá na página 38 tem uma pesquisa. E eu quero essa pesquisa, ok? E quem tiver fazendo essa pesquisa, vocês podem estar mandando, né, lá para a escola. Essa pesquisa é muito importante para vocês e eu quero ela. É da questão 7, lá da página 38. Então, não vão esquecer. Anotem aí, ok? Eu vou querer. E bons estudos, né? Bom final de semana. Até a nossa próxima aula, que já está quase por acabar. Um beijo grande.